Nós vamos dar prosseguimento às entrevistas, contando com a Kelly Santana e com a participação também da Major Santina. Eu quero apresentar o pastor Rodrigo Brassolotto. Pastor Rodrigo? Pastor Rodrigo? Oi, querida. Olá, pastor, seja bem-vindo. Tudo bem? Estou bem, como o senhor Amém. está? A paz do Senhor Jesus. Amém, a paz, pastor. Estamos aqui para dar prosseguimento, substituir o Coronel Terra não é fácil, mas estou eu aqui, Elaine, Kelly Santana e Major Santina. Estou vendo aqui o tema, né, que o proposto, de artista profissional a pastor de artistas. Glória a Deus. Estamos ansiosos para ouvir seu testemunho, pastor. Pode se apresentar. Amém. Bom, pessoal, prazer imenso estar com todos vocês que nos assistem nesse momento, entendendo que essa ocasião foi preparada por Deus. E eu creio que desde a fundação do mundo, Jesus sabia que nós estaríamos aqui nessa live, né, para compartilhar, dividir para multiplicar, né? Então, quando a gente divide aquilo que o Senhor Jesus tem feito, a gente está propagando o nome do Senhor. Meu nome é Rodrigo Brassolotto, eu sou pai de 5 filhos, né? Pastorei uma igreja aí na Rua do Barro Branco, na Avenida Água Fria, 925, e estamos ali há 10 anos. Eu estou no Evangelho desde 1994, né? E eu vim para Jesus, interessante que eu vim para Jesus no melhor momento da minha vida financeiramente, amorosamente, dizendo, né? Só que eu tinha um vazio que nada me supria. Então, assim, eu vivi um momento da minha vida que eu estava no ápice, trabalhando como ator, fazendo novela, longa-metragem, né? Ganhei um prêmio no Festival de Chicago e Veneza, com um filme, e apresentei um programa, não sei se as pessoas se lembram, um programa chamava Hugo Game, onde tinha um bichinho que falava, eba, não tem chororô, esse jogo acabou. As pessoas jogavam pelo seu próprio telefone, o telefone virava um joystick, passava na CNT Gazeta, chamava Hugo Game, né? Só que em 94 eu estava assim, triste, porque nada me saciava, eu me deparava com o dissabor da conquista. Então tudo aquilo que eu desejava, almejava, Deus permitiu até que eu conquistasse, para que o vazio se avolumasse dentro de mim, né? Porque uma coisa é você ter um sonho e você realiza esse sonho, mas se você não realiza, você fica alimentando a expectativa que depois que você realizá-lo, você vai ser a pessoa mais feliz desse mundo. Verdade. E Deus permitiu que eu realizasse alguns sonhos. E o problema é que depois da realização me vinha sentimentos de querer morrer, de querer tirar minha própria vida. Então namorei a Fernanda Lima, a Tiazinha, que na época era dançarina do programa do Luciano Huck, a Mariana Ximenes. Vivia numa vida de bom vivant, né, de Gardel aí, de balada, de mundo, né? Sou filho de policial militar, né? Então, eu falei, puxa, meu pai tinha me mandado embora com 16 anos de idade, e eu peguei aquela frase do Zagallo, né? Vocês vão ter que me engolir, e comecei a me alimentar em cima dela, né? E essa tristeza se avolumava, porque eu me ligava à TV em intervalo do Faustão, de novela das 8, de Fantástico. Eu estava lá em 5, 6 comerciais de produtos diferentes, minha conta bancária recheada, meu carro zero, morando na Vila Nova Conceição, na Groenlândia com 9 de julho ali, e a tristeza vindo e nada me preenchia. Até que um dia, é interessante assim que todos os lugares que eu ia, em lugares inusitados, que eu não preparava para ir, Deus levantava alguém para falar comigo. Eu lembro que eu fui num restaurante chamado The Place, que era um restaurante chique, que tinha próximo ao Fazano, ali nos Jardins. Eu fui almoçar lá. E um senhor chegou e disse assim para mim, um manobrista, falou, filho, Jesus tem um plano na sua vida. Eu falei, querido, futebol, política e religião não se discute. Eu sou católico, apostólico, romano, carismático, praticante. Eu nasci católico, vou morrer católico, sou filho de italiano. E ele já tinha aquela frase pronta, né? E ele falou, não, filho, eu quero te dar uma coisa, eu quero te dar um papel, que dentro de uma frase ou outra, Jesus vai falar com você. Eu falei, eu já tenho Jesus do meu jeito, eu falo com Jesus toda noite. Ele falou, você está falando que você fala com Jesus? Eu falei, falo. E Jesus fala com você? Eu falei assim, Jesus fala comigo. Eu
Eu como o que eu quero, a comida que eu quero, eu saio com a garota que eu quero, eu viajo para onde eu quero, eu compro a roupa que eu quero. Ele falou, não, eu quero te falar de um Jesus, que quando você falar com ele, você vai ter certeza que ele está te ouvindo. Amém. Quando ele falar com você, você vai ter certeza que é ele quem está falando com você. Eu falei, você está brincando, é esse Jesus. E ele me deu o panfleto, peguei aquele panfleto, não gostei muito na hora, a forma que ele me abordou, que foi bem enfática, e eu precisava disso, e rasguei o panfleto, fui embora. Então, eu ia em lugares, aí teve um domingo, eu estava muito triste, eu tinha ido para uma balada, e aí eu acordei por volta de meio-dia, sentei no canteiro, em volta de uma árvore, na frente do prédio onde eu morava. E do nada surge uma mulher, do nada, com um coque, uma roupinha bem simples. E ela falou assim, filho, Jesus tem um plano na sua vida. Jesus quer mudar a sua vida, porque tem um vazio dentro do ser. Olha. E só Jesus pode preencher, filho. Jesus te ama demais, Jesus vai mudar você. Eu falei, puxa, existe uma quadrilha, na minha mente, existe uma quadrilha, que eles se reúnem para vir falar desse tal de Jesus para mim. Então, na minha mente, eles estavam confabulando, conspirando uma situação para me persuadir, para me tirar da igreja onde eu estava, do ponto de vista, do senso de justiça própria que eu tinha criado, para me inserir o Jesus dos crentes, porque eu tinha paura de crente. Eu tinha horripilância de crente. Não podia ver crente na minha frente. Tinha vontade de matar crente, né? E porque a gente cresce dentro de uma tradição, né? E a gente associa que a tradição é a verdade. Mas a fé de um cristão, a plataforma de um crente, não é a tradição, não é o geneticismo de Franz Crick, não é a psicologia de Freud, não é a sociologia de Karl Marx, mas é a palavra de Deus. É texto com contexto para não arrumar pretexto. Então, a base do cristão é a Bíblia, não é a igreja, não é o CNPJ, não é o pastor, não é o padre. É a palavra de Deus. Então, quando ela me apresentou a palavra de Deus, houve um start, algo aconteceu dentro de mim. E eu falei, puxa, essa mulher está me falando. Ela falou, filho, Jesus ama você. E Jesus não é religião, Jesus é o Senhor. Ele é o caminho, ele é a verdade, e ele é a vida. Ele ressuscitou para entrar dentro de você, porque tem um vazio aí dentro de você. Eu falei, eu não tenho vazio. Só que a gente é orgulhoso, a gente não quer dar o braço a torcer, né? A gente se estriba no nosso próprio senso de justiça própria que a gente vai criando ao longo dos anos. E aí foi indo. E o Brasil tinha sido campeão com Bebeto e Romário, na Copa do Mundo de 94. E eu estava no ápice da minha carreira, estava com 4 comerciais de produtos diferentes, comerciais passando nos intervalos dos jogos da seleção brasileira. E eu fiz um lançamento de um carro, de um Uno LX. Tá todo mundo me ouvindo aí? Amém? Sim, sim, amém, estamos ouvindo. E aí eu fiz o lançamento de um carro Uno ELX, 4 portas, e fui para o interior de São Paulo, comprei uma caixa de lança-perfume, meu pai é policial militar, não sabia de nada, mas eu comprei uma caixa de lança-perfume e falei assim, eu vou para Garça pular carnaval. Uma quarta-feira, 1994, eu vindo para Garça, de 94 para 95. Estou indo para Garça com o carro, ouvindo Ramones, né, dentro do meu conceito de fé, e de repente o pneu esquerdo traseiro do carro furou, 10 horas da noite. Eu troquei, o carro estava com plástico no banco ainda. E eu, quando troco, ando mais uns 500 metros, eu vejo um acidente na pista. De uns 4 carros engavetados, um atrás do outro. Passei pelo acidente, tinha bombeiro, tinha resgate, eu passei, eu vi que tinha vidros quebrados, fui embora. E aí, quando eu chego na minha cidade, em Garça, um cara chegou e falou para mim, Rodrigo, você precisa de Jesus, cara. Falei, pronto. Outro cara me perseguindo. Falou, meu, aí ele propôs para mim, na verdade, assim, eu já tinha me encontrado com ele um mês antes da Copa do Mundo em São Paulo. Ele tinha me falado de Jesus, tinha me pressionado na palavra, e ele tinha proposto para mim uma oração. Eu tinha feito essa oração com ele de Romanos 10:9, onde diz assim, que o apóstolo Paulo fala, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com o coração se crê para a justiça, com a boca se faz a confissão para a salvação. E todo aquele que nele crê não será confundido.
E ele propôs essa oração para mim, eu fiz essa oração e senti algo entrar em mim. E senti algo sair. Depois de alguns dias, eu fui para o carnaval. E aí eu me encontro com ele na cidade de Garça. Ele falou, o que você vai fazer hoje? Eu falei, cara, estou tranquilo. Vão comigo num lugar? Eu falei, vamos, aonde que você quer? Eu pensei que ele fosse me levar para um bar, comer uma pizza. Ele falou, não, vamos aqui em Galha, do lado de Garça, vai ter um culto lá. Eu falei, eu não vou à igreja de crente, cara, odeio crente. Cara, desculpa, não vou. Futebol, política e religião não se discute, cada um na sua. Ele falou, não, faz o seguinte, vai com o seu carro. Se você não gostar, você me deixa lá, eu dou um jeito de ir embora. Eu falei, então fechado. E fui para Galha. Cheguei lá, era uma Assembleia de Deus, minúscula. Estrada de chão, estava chovendo, meu carro era zero. E eu, materialista, né, arrogante, soberbo. Puxa, eu vou numa igreja de crente com meu carro, ouvi um pastor de igreja evangélica falar. E aí, quando eu chego, paro na frente da igreja, o anfitrião não sabia, mas eles diziam a paz do Senhor. Hoje, lógico, a gente sabe, né? A paz do Senhor. Eu falei, ele foi pegando na mão de todo mundo. E aí eu olhei para ele, é um senhor mulato, assim, com paletó, com o ombro bem grande, assim, parecia o paletó do Didi, externo de enchimento, de linho, que fechava de lado. Eu falei, puxa. E aí ele foi pegando na mão de todo mundo, olhei o terno dele, uma calça boca de sino, um sapato todo esfolado, mas limpinho. Sempre fui muito analítico. E aí entro dentro da igreja. Só que antes de entrar, ele falou assim, a paz do Senhor. Eu olhei para ele. Falei, bom, estudei psicologia de Freud, esse cara não vai me persuadir. Fiquei olhando para ele. E aí ele falou, filho, Jesus tem um plano na sua vida. Uau. E Jesus vai mudar a sua vida. Não adianta fugir. Jesus escolheu você. Você é escolhido dele. E tem um propósito. Não é plano de expansão, não é plano médico, não é plano de previdência. É plano de mudar a tua história. É plano de salvar você, filho. E Jesus trouxe você aqui. Foi o olhar mais lindo que eu vi em toda a minha vida. E eu entro dentro da igreja, sentei no último banco, era banco de pau a pique. Para quem não sabe, pau a pique é os tocos fincados no chão com uma tábua em cima. E dentro da psicologia, quando você está fechado para o assunto, você fecha o braço. Eu sentei no último banco, fechei meu braço e fiquei olhando tudo aquilo. De repente, entra o pastor da igreja. As pessoas cheiravam fogão a lenha, porque nessa cidade não tinha fogão de gás. Tinha um fogão a lenha. Então, eu senti o cheiro de fumaça das pessoas. Falei, meu, o que eu estou fazendo aqui? A igreja que eu vou tão linda, tem 500 pessoas no coral, é linda, é diferente, e estou vendo uma bateria velha, um lugar feio, o que eu estou fazendo aqui? Jesus não está aqui. E aí, então, entra o pastor, baixinho, gordinho, parecia o Jô Soares, meio funil, assim, aquele corpo que a cintura é grande, o ombro é mais curto, né, a perninha curta. Ele fala, glória a Deus, vamos orar nesse lugar, feche seus olhos. Eu falei, não estou nesse lugar. Não estou ouvindo essas palavras erradas, estou ouvindo pessoas assim, não estou vendo isso, não, isso é uma poluição para os meus olhos, para os meus ouvidos. E ele disse assim, glória a Deus, nós vamos orar nesse lugar, porque Jesus está aqui. Jesus? Falei, não. E eu lá, e o cara que me levou, falou, Rodrigo, eu vou sentar no primeiro banco, fica à vontade. E eu lá sim. E o pastor começou a olhar, andar de um lado para o outro, e eu só com os olhos seguindo ele. Falei, esse cara não vai tomar meu dinheiro, não vai roubar o que eu tenho. Eu comecei a olhar para ele. Aí ele parou um dado momento assim, olhou, me viu, tirou os olhos de mim, olhou para o lado da parede e falou assim, entra uma pessoa aqui nessa noite. Eu falei, pronto, ele vai aplicar agora a psicologia de Freud. Né? E com certeza, se eu vier ao próximo culto e trouxer uma pessoa diferente, ele vai usar o mesmo mecanismo. Mas ele disse assim, entra uma pessoa aqui nessa noite. Que a primeira coisa que ele falou é se Jesus estava aqui, mesmo que Jesus não estava aqui. Só que Jesus manda dizer para você, filho, Jesus é simples. Ele nasceu numa manjedoura, perto de porco, de galinha. Foi colocado num monte de capim, num monte de feno, num coxo. E Jesus é simples, filho. Foi ele que trouxe você aqui. Falei, bom, essa aí é uma ferramenta que eles devem utilizar, né? Ele falou assim, você está duvidando. Mas o Espírito Santo manda dizer para você que quando você sai de uma cidade muito grande, uma metrópole,
o pneu do seu carro esquerdo furou. E era para você estar no meio daquelas ferragens, mas Jesus trouxe você aqui. Oh, Pensa num cara chorando. Meu Deus, multiplica por 10. Era eu. Eu chorava compulsivamente, que eu não falei para ninguém que o pneu do meu carro furou. O step tá furado, eu esqueci, cheguei ontem de viagem, como é que pode um negócio desse? Então, assim, ali começou a minha história com Jesus. Eu corri na reta, Jesus me pegou na curva. E hoje, assim, desde aquele dia até hoje, eu vivo com esse Jesus, porque hoje eu não preciso ver para crer. Eu creio para ver. Ele é real. Fui batizado com o Espírito Santo, tive encontro real com Jesus. Depois de 4 dias, fui para um acampamento de carnaval, impactado. Saí de lá, fui o último a chegar e fui o último a sair, porque eu não queria ir embora. Porque eu achava que Jesus estava naquele acampamento. Eu chorava compulsivamente, de balbuciar. Falei, não quero mais viver o que eu vivo. Só que Jesus falou, não, Rodrigo, agora você vai voltar. E agora você vai propagar aquilo que eu fiz na tua vida. E assim eu tenho feito já desde 1994. A gente tem pregado a palavra de Deus, a gente tem levado o evangelho. E eu entendo que, assim como Deus me levantou como ator, eu entendo que não é para massagear mais o meu ego, porque eu já me deparei com o dissabor da conquista. Mas é para eu ir lá e levar esse Jesus que transforma, que modifica vidas, né? Então, assim, eu entendo que todo filme que eu faço, existe uma câmera que está por trás, espiritualmente, filmando o que eu estou pregando nos bastidores. Existe uma telecinagem de Deus, com anjos, arcanjos, querubins, serafins, que estão ali falando, vai lá, Rodrigo, prega para aquele, intercede por aquele. Então, existe um longa-metragem da vida, que Deus não desliga a câmera, que ele fica o tempo todo esperando a ocasião preparada por ele para a gente propagar e fazer menção do nome dele. Então, assim a gente tem feito. Eu fiz um filme agora que, inclusive, as pessoas que estão nos assistindo, se quiserem assistir, saiu do cinema, ficou um espaço curto em cartaz, mas agora está no YouTube. Se você quiser assistir, se chama Cano Cerrado. Eu faço um policial militar. É um filme da Globo Filmes, Eric Farias é o diretor, tem o Paulo Miklos dos Titãs, tem o Milen Cortaz, e aí é uma guerra entre assim, entre aspas, entre a corrupção policial militar contra os policiais civis, Hoje em dia a gente vê tantas coisas acontecendo, mas ali o set de filmagem, eu tive a oportunidade de ficar 30 dias confinado com os atores, levei 20 bíblias para o set, 20 Bom Dia Espírito Santo, onde a gente propagou, ganhamos desde camareira até os grandes atores para Jesus, pregamos, fizemos menção, as pessoas aceitaram a Jesus, Então, é isso que é significativo para a minha vida hoje. Sim. Eu vivo para Cristo. Glória a Deus por isso. Amém? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, estou à disposição. Sim, tem até um texto bíblico que fala, como saberão se não há quem pregue, Se não tivermos ali no meio, se Deus não preparar, salvar pessoas para que estejam ali no meio também, para levar a palavra, eles nunca vão conhecer a verdade que liberta, nunca vão conhecer aquele que preenche o vazio da alma, não é, pastor? É. E esse texto está dentro do livro de Romanos, capítulo 10, ele fala assim, como haver... Eu posso até ler esse texto aqui rapidamente. Sim. Eu tenho ele aqui. E no livro de Romanos 8:19, o apóstolo Paulo fala lá que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Então, assim, Jesus ele fala em Marcos 16:15, ide e pregai, fala no indicativo e no imperativo, e pregai o evangelho a toda criatura. Então, assim, hoje, de verdade, amada, eu não tenho papa na língua, eu falo de Jesus, prega em tempo e fora de tempo. Lógico, o Senhor nos dá sabedoria, muito traquejo, discernimento espiritual, para saber o momento certo na hora de dar o golpe. E é assim, quando você anda na fiação, você não dá 10 socos para pegar um, você dá um certeiro, é um nocaute, onde todo joelho se dobra, toda língua confessa que Jesus é o Senhor, Sim. Então, a gente anda nessa atmosfera de viver o ID, de pregar o evangelho, de fazer a diferença, de deixar o bom perfume de Cristo
ser alastrado por onde quer que a gente passe, amém? Então, assim, Amém. a nossa vida é assim. E é bacana que esse filme que nós fizemos agora, eu não estou aqui para fazer a propaganda do filme, né? Ele está gratuitamente. Quem quiser assistir, está aí, Cano Cerrado, está no YouTube gratuitamente. Eu não sei o tempo que ele vai ficar no YouTube ali gratuitamente. Então, quem tiver internet, quiser assistir lá, está o filme inteiro, na íntegra, né? E orem pela minha vida, porque nós continuamos fazendo a obra, e hoje eu prego dentro dos ônibus, dos metrôs. Algumas pessoas nos conhecem, alguns trabalhos que nós já fizemos. Apresentei o Gospel Line numa ocasião, fiquei 1 ano e meio apresentando o Gospel Line. Trabalhei como repórter da Mara, num programa chamado A Noite é Nossa, né? Trabalhei também com a Márcia Gottschmidt, fazia o repórter dela nos domingos, num programa que se chamava Jogo da Vida. E ali pregamos para a Márcia aceitou a Jesus. Então, onde quer que a gente vá, onde quer que o Espírito Santo tem nos levado, a gente tem se permitido ser usado por ele, e é isso que é importante, amém? Se tiver Sim, alguma amém. pergunta, alguém quiser fazer, pode mandar aí, tá? A Escritura Amém. diz aqui, ó, Romanos capítulo 10, versículo 13, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele em quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Está em Romanos, capítulo 10, versículo de número 14. Então, assim, nós temos que viver o ID, né? Sair de dentro das 4 paredes, se permitir. E, assim, Deus nos deu uma ferramenta de trabalho, de alcançar pessoas, né? Vou contar aqui, não sei se o tempo que eu tenho, mas nós ganhamos o Baby para Jesus. O Baby, não sei se vocês se recordam, o Baby é o peso pesado do judô. É o maior medalhista brasileiro do judô na atualidade, né? O Rafael Baby. Né? Nós tivemos a oportunidade de pregar a palavra para ele e aceitar Jesus junto com o sparring dele, que é o Jonas, que hoje é campeão brasileiro absoluto do peso pesado no judô. Então, nós tivemos a oportunidade de pregar e eles aceitaram a Jesus, hoje vivem com Jesus, assistem pregações, vão nos cultos, dão testemunho, se permitem serem usados por Deus. Então, assim, onde quer que a gente vá, a gente fala do amor de Jesus, a gente entende o propósito. Eu queria contar, não sei se o tempo, se a irmã me permite. Nós temos 5 minutos. 5 minutos? Então, acho que a gente vai ter que deixar numa próxima ocasião. A gente deixa uma próxima ocasião, amém? Mas, se quiser fazer alguma pergunta, é porque é um pouco longo, mas é muito interessante como Deus opera. Mas a gente pode marcar uma próxima ocasião, não tem problema nenhum, amém? Sim, pastor, acho que vai ser bem interessante o senhor contar, pode ficar à vontade. Então, na verdade, assim, eu estava numa ocasião na minha vida, a gente tem uma campanha na igreja, se chama 12 dias de clamor para 12 meses de vitória. E aí, eu estava morando em Garça e viajava toda semana para pregar na igreja, porque o custo de vida é muito alto para a gente em São Paulo, com 4 filhos pequenos, está bem complexo. E aí eu viajava. E numa dessas viagens, a gente fez uma campanha, eu disse para minha esposa, essa campanha começa no mês de janeiro, e nós dissemos assim, olha, é o seguinte, vamos para São Paulo nessa campanha, e é quando começar as aulas a gente volta. Tá bom, então 2 dias antes da gente começar a campanha, eu fui com ela para São Paulo com os meus filhos, que a gente tem uma casa alugada lá. E aí eu saí para fazer uma visita, quando eu volto, ela falou, amor, as crianças estão insustentáveis aqui dentro dessa casinha pequena, elas ficam correndo para um lado para o outro. Vamos dar uma volta, porque a campanha começa amanhã. Eu falei, vamos. Então, a gente mora ali próximo ao Shopping Center Norte, ali na Zona Norte, próximo ao Barro Branco, né? Um pouco longe, mas a gente mora próximo ao Barro Branco. E aí, fui para o Shopping Center Norte com ela, falei, vamos. Falou, amor, vamos comprar aquelas balinhas finas, que as crianças gostam de chupar aquelas balinhas de borrachinha e tal. Falei, tá bom. Eu falei para ela, olha, depois a gente vai tomar um café. Tá bom, porque eu quero tomar um café, comer um pãozinho de queijo, bom, enfim. Só que antes de eu descer do carro, o Espírito Santo disse assim para mim, pega um panfleto. Eu falei, puxa vida, pega um panfleto. Eu voltei para o carro, a esposa disse, amor, o que você vai fazer? Eu fui pegar um panfleto, um só. Que o Espírito Santo falou que eu vou dar esse panfleto para alguém, não sei quem. Botei no bolso e entrei. Eles chuparam a balinha, fui no France Café, que tem em frente
é o América ali no Shopping Center Norte, fui sentar numa mesinha, eu, minha esposa, mais 4 crianças, geralmente a mesa tem 4 cadeiras, olhei para trás da mesa, tinha um senhor, um rapaz, um homem sentado numa mesa sozinho. Eu falei, com licença, você me permitiria pegar essas cadeiras para somar aqui na minha mesa, o número de cadeiras? Oh, claro, por favor, pode pegar. Eu sentei, tomei um café, comi um pão de queijo. Vambora. Na hora que eu me levantei, o Espírito Santo falou assim, o panfleto. Eu falei, meu Deus, e agora? É só entregar o panfleto? Não, fala para ele que eu o amo, que eu não desisti dele, e que o casamento dele está por um fiapo, eu quero restaurar a vida dele. E diga para ele que essa situação que ele está vivendo, eu vou revolvê-la para que ele saiba que eu sou Deus na vida dele. Eu falei, meu Deus, como que eu vou falar isso? Eu não conheço esse cara, nunca vi o Espírito Santo. Vai e fala. Aí eu fiquei de pé, fiquei quieto, minha esposa só me analisando, falou assim, não quer que eu vá, né? Porque o mistério é contigo. Eu falei, Jesus, o que eu faço? Olhei para ele e falei, querido, com licença. Estava aqui, o Espírito Santo mandou te entregar. Jesus te ama, manda te dizer que tem um plano na tua vida, que ele não desistiu de você, e que uma situação que você está vivendo conjugalmente com a sua esposa está por um fiapo, ele vai revolver para que você saiba que ele é Deus na tua vida. Ele começou a chorar. Começou a chorar, compulsivamente. Pegou meu telefone, eu falei, amanhã eu vou começar uma campanha na igreja, eu queria muito que você estivesse conosco. Pega meu telefone, pega o meu contato, passei uma pregação para ele assistir. Laminina, Deus no Homem, de um americano, que é uma sumidade. Eu falei, assista, depois você me fala. Na mesma noite ele falou, cara, eu assisti, eu estou impactado. No dia seguinte ele estava no culto na igreja. Eu falei, cara, que maravilha. Funcionou, Jesus é maravilhoso. Depois de 2 semanas ele me liga, ele falou, pastor Rodrigo, posso conversar com você? Eu, claro. Ele falou, tem uma padaria chamada Paris, aqui no Jardim França, senta comigo lá. Eu falei, claro, vamos lá. Levei um dos meus diáconos comigo, o Neto, falei, Neto, vamos comigo. O cara quer conversar comigo, não sei o que ele faz, tal. E ele, no dia que eu o conheci, ele estava com uma olheira muito acentuada. E magro, estava, sabe? E ele chorou muito, a ponto de ter secreção no nariz a hora que eu abraçava ele. E aí sentamos na mesa, ele já estava me esperando e falou, pastor, é o seguinte. Eu falei, que eu posso falar com você, Arnaldo? Pode falar, querido, chamado Arnaldo. Que eu vim aqui para te ouvir, pode falar. Ele falou, pastor, é o seguinte, eu quero te falar uma coisa. Aquele dia que nós nos encontramos no Shopping Center Norte, naquela mesa no France, ali no café, não lembro, recordo o nome do café que tem em frente ao América ali. Falei, sim. Você sabe o que eu fui fazer ali? Falei, não, querido. Bom, em primeiro lugar, eu sou subtenente da rota. Falei, eu sou subtenente da rota. Falei, é mesmo? Meu nome é Arnaldo Vargas. Eu falei, sim, tá bom. Ele falou, então, você sabe o que eu fui fazer ali? Eu falei, não sei. Eu fui lá para me despedir da minha filha. Eu falei, por quê? Sua filha ia embora para os Estados Unidos, Canadá, alguma coisa? Ele falou, não, eu ia embora. Eu falei, você ia embora? Eu falei, eu ia embora, pastor. Eu ia embora da terra. Eu falei, assim, como assim? Eu ia me suicidar. Eu já tinha escrito a carta. Eu já tinha deixado a senha do cartão em cima da mesa. Meu casamento destruído. E eu falei para Deus, eu sentei naquela mesa e eu falei, Jesus, de meia-noite eu não passo. Se o Senhor existe, me dá um sinal. Porque dessa noite eu não passo. Estava convicto daquilo que eu ia fazer, já tinha preparado as cápsulas, colocado dentro do pente, já preparado a minha Glock, já estava tudo preparado. E de repente eu sentado ali, eu olhei para o Senhor, eu vi o Senhor com a sua família sentado, com seus filhos em volta. Eu comecei a pensar, não tenho mais família. Meu casamento está destruído. Eu vou partir nessa noite. E de repente, do nada, o Senhor levanta e vira para mim. E fala que Jesus tinha um plano na minha vida, queria mudar a minha história. E que era para eu ficar tranquilo, que ele iria revolver essa situação que eu estava vivendo. Ali foi uma resposta clara da glória de Deus. E eu comecei a chorar naquele momento, dentro daquela padaria. E ali Deus construiu uma amizade minha com ele. Né? Então, assim, algo começou. E assim, por que eu estou falando isso? Porque os planos de Deus, eles não param. Verdade. E aí, passou 3 meses ele vindo na igreja com frequência, Deus restaurou tudo aquilo que tinha sido rompido na vida dele,
restaurou o casamento, conheci a esposa dele, foi uma bênção, Deus abriu as portas na empresa para ele. E aí ele chegou e disse para mim, pastor, vamos tomar um café? Sentei naquela mesma padaria. Eu estava meio cansado, trabalhando muito, de segunda a segunda para Jesus, pregando 3 vezes por semana. Ele falou, nossa, eu estou vendo que o senhor está meio abatido. Eu falei, estou abatido, mês de julho, não é fácil, a gente não tem férias. Ele falou assim, posso te propor uma coisa? Eu falei, o que seria? Ele pegou o telefone, espera aí, você vai ouvir. Ligou para uma pessoa e falou assim, ô Carlinhos, é o seguinte, estou com um pastor amigo meu aqui, eu preciso de 3, 4 dias no seu resort para ele, coloca na minha conta. Era Olimpíada, no hotel em Taubaté, Pindamonhangaba, um resort. Eu falei, puxa de Deus, era tudo que eu precisava. Não, pastor, eu vou te abençoar, você vai com a sua esposa lá. Liguei para minha sogra. Falei, sogra, a senhora pode ficar com os meus filhos? Claro que eu fico. Estamos indo daqui 2 semanas, tá bom? Tá bom. 2 dias antes da gente viajar para o hotel, já tinha feito check-out no hotel ali, tinha feito nossa entrada pela internet. O meu sogro me liga falando, olha, não vai dar para trazer as crianças, porque a sua sogra foi diagnosticada com 35 pedras na vesícula. Eu falei, meu Deus, presente de grego. Era inverno, cheguei, vou ter que levar as crianças, levei as crianças para o hotel. Na hora que eu fui fazer o check-out, a anfitriã disse assim para mim, olha, seu Rodrigo, o aquecedor da piscina é um hotel, é um resort, mas infelizmente queimou o nosso aquecedor, nós estamos só os quartos de hotel mesmo, nós temos uma única piscina dentro de uma cápsula de vidro, né? E tem um número excessivo de pessoas ali, é a única diversão que a gente tem hoje, mas a gente tem um jantar, a gente tem um restaurante. Falei, puxa, presente de grego. E ela disse para mim, olha, não fique chateado, porque nós estamos aqui com a delegação da seleção brasileira de judô. Eles estão treinando aqui, porque as Olimpíadas começam daqui a 2 semanas. Eu falei, tá bom. Eu falei, meu Deus. E aí eu olhei assim na sacada do hotel, vários kimonos que eles treinavam, deixavam para secar. Entrei, coloquei as malas no quarto, entrei ali com a minha esposa, falei, puxa, eu vou ter que dormir com as crianças no quarto, poderia ter ficado na minha casa, seria muito melhor, a mesma coisa, e, né? Piscina não tem, não vou ter lazer, vou ficar de babá aqui, 4 dias aqui de babá. Aí minha esposa disse, amor, vamos levá-los para a piscina, que é aquecida? Eu falei, vamos. Na hora que nós chegamos na piscina, eu estava com uma bermuda, uma camiseta, né, um chinelo, sentamos ali, tinha muita gente na piscina, parecia o piscinão de Ramos, estava lotado de gente. E aí eu sentei ali, fiquei com ela, fiquei meio triste, não entendendo muito o propósito, mas ao mesmo tempo falei, bom, estou num lugar diferente, que despolui a minha mente, né? Pelo menos vou ver coisas diferentes. E de repente, eu sentado ali, eu vejo 2 pessoas entrando, passando pelo corredor do lado da piscina, onde levava a uma sauna com a parede de vidro. 2 pessoas muito grandes, uma de 2,4 metros de altura e outra de 1,90 metro de altura. Eu fiquei assim, eu falei, rapaz, é o tamanho desses caras. Só olhei. E aí, na hora, o Espírito Santo falou assim, você vai entrar dentro dessa sauna e você vai pregar para eles 2, porque eu te trouxe aqui, porque se você não tivesse com os teus filhos aqui, você não estaria nesse lugar. Você estaria no seu quarto. Você estaria em outro lugar desse lugar. Mas eu te trouxe aqui porque eu quero salvar aqueles 2 que ali estão. E eu quero te usar naquele lugar. Eu falei, Jesus, eu fiquei quieto. Fiquei sendo setado ali. Eu falei, meu, é o diabo me setando. Não, e o Espírito Santo falou, não, sou eu que estou falando contigo. Eu falei, Deus, eu vou ter que entrar numa sauna e falar com 2 caras gigantes. Eu corro o risco de ser espancado lá dentro. Espírito Santo, o senhor não está falando comigo. E eu quieto, sem esboçar uma reação física, só quieto. Minha esposa olhou para mim e disse assim, você não quer que eu vá lá e pregue para eles, né? Porque o Espírito Santo já falou com você. Vai lá. Aí eu comecei a chorar. Eu falei, meu Deus do céu, amor. Eu tinha comprado uma sunga na Pernambucana, coisa mais feia do mundo, que não deu tempo. Fui no quarto, coloquei uma sunga para entrar naquela sauna. Entro na sauna, os 2 tomando a escadaria central da sauna, tinha um único banco do lado. Na hora que eu falei, puxa, como que eu vou começar o assunto? E aquela névoa, na hora que eu sento no banco, o vapor saía onde eu colocava o pé.
deu uma jatada, queimou meu pé. Eu falei, ai! Um deles disse para mim, queimou o pé, eu sentei aí também. O Espírito Santo falou, comecei o assunto. Conta a sua história. Comecei a contar a minha história. E o Espírito Santo falou assim, depois que você contar a sua história, você vai contar o que aconteceu com o Arnaldo, lá no shopping. E fala para eles que o capítulo da vida deles está só começando. O que te trouxe aqui foi uma viagem que eu preparei para você. E aí eu comecei a narrar tudo aquilo que eu narrei para vocês agora. E eu falei, olha, esse vazio, Jesus quer mudar a vida de vocês. Eu estou aqui há meia hora falando desse Jesus para vocês. E esse Jesus quer mudar a vossa vida, quer mudar o seu plano de vida. E eles disseram assim para mim. E eu falei, olha, é o seguinte, eu quero propor algo para vocês. Eu trouxe 6 Bíblias e 6 livros. Pensei que, de repente, fosse algo suave. Pensa comigo, o que me faria entrar dentro de uma sauna, a ficar falando meia hora, para 2 homens gigantes, sendo que eu estou com a mulher mais linda do mundo, do outro lado da piscina, com os meus filhos ali, se não fosse algo que tivesse mudado a minha história. Então, Jesus mudou a minha história. Eu quero dividir com vocês. Eu quero propor para vocês, se vocês entenderam que essa ocasião foi preparada por Deus, eu quero fazer uma oração a ponto do Espírito Santo entrar dentro de vocês. Que está em Mateus 10:32, onde Jesus diz, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que estás no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que estás no céu. Se vocês entenderam que essa ocasião foi preparada por Deus, e o meu quarto é 254, eles disseram, e o meu é 256. Eu falei, Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Só para encerrar, eu falei, vocês batem lá, a gente pode se falar. Voltei, saí, apertei a mão dos dois, voltei por dentro da piscina, parei de costa na piscina. Minha esposa disse para mim, amor, eles estão saindo da sauna. Amor, eles estão entrando dentro da piscina. Amor, eles estão vindo, caminhando até onde você está. E, de repente, eu sinto um toque no meu ombro. Fala, pastor. Eu falei, opa, pois não. Pastor, a gente quer fazer essa oração. Pode ser amanhã à noite? O Baby, talvez as pessoas desconheçam, mas o Baby é sargento do Exército. Né? Ele é um militar. E ele estava com uma ruptura embaixo da sua coxa, né? O seu fêmur, a musculatura do fêmur rasgou, o nervo rasgou a musculatura da sua coxa. E ele corria o risco de não competir, e o médico da delegação brasileira não sabia dessa fissura, porque envolvia patrocinadores. Chegou o dia seguinte, eles entraram no quarto, e aí nós começamos a orar. E o Baby disse, eu quero entregar minha vida a Jesus. E o Jonas disse, eu quero entregar minha vida a Jesus. E eles entregaram. E aí nós começamos a ministrar a unção do Espírito Santo. E o Rafael Baby começou a chorar. E ele começou a mexer a perna sem parar. Eu não sabia porque que ele estava mexendo a perna. E ele disse, eu estava com uma lesão na minha coxa. Eu não ia lutar. Eu ia ter que tomar infiltração para lutar por conta dos patrocinadores. Eu estou curado. Jesus me curou. E chorando, balbuciando, nos deu um abraço, nós o presenteamos com uma Bíblia. E Jesus mudou a vida deles. Então, assim, a história não para. Então, talvez que você que esteja me ouvindo nesse momento, você que está me ouvindo nesse momento, entenda que todos os dias, a Bíblia diz em Hebreus 3, viver o dia que se chama hoje. É um capítulo diferente, então nós não podemos viver a vida em cima daquilo que Deus dá. Nós temos que nos permitir ser usados por Deus. Insta, prega em tempo e fora de tempo. Amém? Glória a Deus, pastor. Que testemunho. Quantos testemunhos, né? O que Deus tem feito através da sua vida. Glória a Deus por isso e que Ele continue usando para alcançar os perdidos e aqueles que estão sem esperança. Quero pedir para a Major Santina fazer essa oração de encerramento. Amém. Pela sua vida, pelo seu ministério. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus por tudo que nós podemos ouvir. E eu creio que o que você falou enche de esperança os corações de quem está ouvindo, porque cada um de nós tem alguém para ser alcançado, né? E nós sabemos que Deus ele está trabalhando de formas maravilhosas e a gente não pode limitar a ação de Deus, né? Tremendo, muito tremendo que nós ouvimos. Glória a Deus. Vamos orar.
Amém. Santo Deus e Pai amado, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, eu quero apresentar, Pai, a vida do Rodrigo, Pai, diante de Ti. Sim, Jesus. Pastor Rodrigo, do irmão Rodrigo, Pai. Glória a Deus Deus. Santo, Tu conheces, Pai, o Teu filho, no secreto, no oculto. Tu sabes o que ele tem te pedido, Tu sabes o que ele tem colocado diante do Senhor, e eu quero orar por esses pedidos, Pai. Eu quero orar, meu Deus, para que o Senhor amplie as tendas do Teu filho, Aleluia, que o Senhor continue suprindo, Pai, a vida dele, a família dele, Senhor. Sim, E que cada vez mais ele possa ser útil para Ti, Senhor. Cada Sim, vez Jesus. mais ele tenha oportunidades de pregar e de falar, Senhor. Sim, Jesus. Cada vez mais encha ele de ousadia, Senhor. Aleluia, Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Porque eu Jesus. sei que muito mais ainda tem o Senhor a fazer através da Aleluia. vida dele e na vida dele, Senhor. Sim, Em Jesus. nome de Jesus, abençoa sua esposa, abençoa seus filhos. Ó Pai, que esta família, Senhor, seja no mundo, Pai, um referencial do Teu agir, Pai. Amém, Ó Deus, Jesus. em nome de Jesus Cristo, Pai, eu Te louvo por tudo que Ele pôde compartilhar conosco nesta noite. Em nome de Jesus, Pai, amém. Amém. Glória a Deus. Abençoe. Obrigado por esta ocasião preparada. E eu creio que Deus vai preparar outros momentos para a gente. Ele está sem áudio, gente. Eu estou tentando ativar. Amém, pastor. Deus abençoe sua vida, viu? Obrigada. Em nome do Coronel Terra, em nome dos PMs de Cristo, da UNCEB, do Movimento Pátria Amada, creio que é uma parceria que vai durar até a eternidade. Amém? Eu creio. Obrigada, pastor. Obrigado. É daqui para a eternidade. Amém. Em Amém. nome de Jesus, viu? Fiquem na paz. Amém. Amém? Glória a Deus. Vamos na paz. Tchau. Amém. Tchau.